Oi, gente, eu sou a Juliana. Para quem não me conhece, sócia aqui do Campus Tomás Advogados. Trabalho principalmente na área de propriedade intelectual e tecnologia. E estamos aqui com mais um episódio do CTcast, que é o podcast que a gente conversa aqui com mulheres incríveis e inspiradoras, ou do mundo do empreendedorismo, ou do mundo da tecnologia, ou das duas coisas, que é o caso hoje da Melanie, que eu vou chamar de Meg o podcast inteiro, porque, enfim, é minha amiga de longa data. Muito bom, muito bom. E vou começar aqui pedindo para Melanie se apresentar. Ju, você falou que ia ser Meg. Para Tá mim é bom. estranho ter você falando. Eu vou voltar para o Meg, mas enfim, Meg, então, por favor, se apresente. Acho que, né, como você pediu, vale trazer um pouquinho o que foi minha carreira. Eu me graduei em administração, saí da administração, fui sempre para o mundo corporativo, me graduei aqui no Brasil e estagiei por 2 anos, estava na Novartis, mas na área de saúde, né? E decidi depois experimentar um pouquinho o mundo da comunicação publicidade, né? Na época até minha chefe falou assim, você tem certeza que você vai sair do mundo farmacêutico para ir para o mundo publicitário? E eu acho que hoje em dia foi o melhor passo que eu fiz, porque eu experimentei uma coisa que realmente eu senti na pele, que existe uma grande diferença entre as duas, né? Entre essas duas realidades, mas eu falo isso porque isso permeou bastante minha carreira. Acho que eu sempre fui aquele perfil de experimentar. Eu preciso viver na pele, eu preciso sentir, né? Acho que você bem sabe de usar o celular. A gente já discutiu muito. Mas sentir, vivenciar, ter muito aquela coragem de falar, né? Assim, a gente dá aquele medinho, mas no fundo é um medinho do quê? O que a gente tem a perder, a não ser aprender muito mais sobre isso, né? Então, logo que eu me graduei aqui, eu me mudei para a Suíça. Eu consegui uma posição de trainee na Coca-Cola lá da Suíça e acho que aí realmente começou a carreira, né? No mundo de produto. Eu sempre fui muito conectada à parte de inovação e criação, né? Então, de produto, eu acabei migrando bastante para essa parte, extensão de portfólio, novos produtos, né? Eles, assim, né? Então, mesmo no corporativo, foi legal entender como é que é. E você começa a entender um pouco esse comportamento do corporativo, né? Que eles buscam uma segurança e uma inovação. E isso também, às vezes, é uma dicotomia aí que você fala, né? Uma coisa meio que canibaliza a outra, que é um pouco depois do que eu vivo hoje numa startup, né? Mas é legal, até porque são dois mundos que têm que se conectar de uma certa forma. E acho que ainda existe bastante esse gap. Bom, aí entre vida pessoal também, que leva e traz a gente, voltei para São Paulo, né? Mudei de algumas empresas aí. E em 2018, depois de 10 anos em São Paulo, eu voltei de novo para a Suíça para fazer um MBA em gestão de negócio, mas com ênfase em startup já, em empreendedorismo, então já estava ali com uma sementinha em impacto social. Foi no meio de todo esse lockdown, né? Então a gente acabou postergando um pouco, vivenciou muito, começou, acho que de fato, a vivenciar o home office, né? Como é que muda essa comunicação, essa interação, né? Saímos de 100% da nossa realidade presencial. Quando que eu imaginaria que começo de carreira daria para a gente trabalhar de casa? Acho que é uma coisa quase inimaginável. Falar, não, hoje eu tô com o laptop no colo aqui, né? Não, imagina. Quando você era estagiária, pensar que você ia ter, assim, projetos na Suíça, morando aqui no Brasil. Exatamente. Né? E trabalhando mais, tanto quanto com a mesma eficiência, falando em reunião aqui, falando em reunião ali. Né? Então, acho que já é um pouquinho a parte positiva aí da tecnologia. E no final do MBA, eu voltei para o corporativo, de uma empresa de saúde oral, né? Eles são presença global. E lá que começou um pouco esse meu contato mais próximo com startup, que eu estava cuidando, eu era do time pós-M&A. Então, né, ela estava com um crescimento, além do orgânico, muito por aquisição. O time, depois de ter feito a aquisição, ia fazer a integração, né? Só que eu brincava, eu falei assim, apesar do meu cargo ser diretor de integração, era tudo menos integração, que eu tinha que defender, né, um pouco o formato, o que a gente estava comprando. Acho que vale entender. A operação, a agilidade, a coragem do time, né? A falta de estrutura, que às vezes é importante. A gente acha que não, mas nesse aspecto, para se alavancar, é importante. E aí, quando a empresa grande adquire, o que ela quer? Colocar um sistema, integrar no SAP. Eu falei, gente, isso aí vai matar. Nem compra, então, né? Nem faz todo esse processo de investimento e tudo, que é justamente o que a gente não está comprando, que é o que a gente não tem dentro de casa. Que é o que eu sempre senti falta quando eu vivia a inovação no corporativo grande, assim, né? Porque, assim, gente, só um parênteses. Quando você trabalha
em grandes empresas, tem muitos processos que já estão consolidados. E assim, se por um lado é legal porque é organizado, ao mesmo tempo eles, né, fazem normalmente demorar, as coisas demoram muito mais para acontecer quando você está nessas grandes empresas. Então, acho que é isso, né, que você está falando, porque você perde essa agilidade, você perde essa capacidade de inovar com rapidez, assim, que é isso que o mercado, né, existe se você tira a startup ali daquele ambiente dela e coloca ela na caixinha no meio daquele mar de processos e sistemas e etc. Exatamente. E eu brinco, né? Porque assim, eu tenho aquele lado. Minha metade suíça é super organizada, processual, que quer ter até aquele controle do futuro, e o lado brasileiro fala assim: não, assim, é criatividade. O dia, né? O que é o melhor hoje? Sim. Não é o sistema, né? Então, às vezes, até dentro de mim ligava uma chave, desliga outra, vamos permear. Mas isso acabou me colocando em contato muito forte, né? Então, e o que era? Apesar da empresa que eu estava, ela fazia ferramentas para cirurgia oral, toda a parte de aligner e tudo, né? Correção ortodontológica, tudo. Eles estavam entrando muito na parte tecnológica também. Então, desde escanear, desde reduzir o custo, a gente sabe que o custo do tratamento odontológico é super caro na grande maioria dos países, como diminuir esse passo da digitalização. Né? Então, assim, do próprio usuário final poder escanear com o próprio celular a imagem da arcada dentária, submete, né? Tem uma equipe em algum lugar na Ásia que faz toda a análise, devolve o trabalho que antes era feito quase 1 para 1 por um dentista. Então, se você comparar a hora homem de um dentista na Europa versus uma equipe de técnicos, né, conseguindo processar muito mais informações... Nossa, eu não sabia, viu? Eu adoro que as minhas amigas vêm aqui, mas tem várias coisas que eu não sabia, mas é mó legal isso, esses negócios de produto de saúde, assim, né? É isso, hoje em dia tem muita tecnologia embutida que normalmente é para ser mais eficiente, mais barato. Que era justamente para sair, né? O que é a questão médica hoje? Um médico, ele tem a limitação física e humana, né? De tempo, de localização física dele. Então, como tornar ela uma hora homem, né? Da grande maioria super cara, como ganhar escala. E aí foi uma das formas que a indústria começou a achar. Então, vamos digitalizar a imagem, tudo que o médico não precisa ele fazer, como envolver mais técnicos, menos os médicos, e assim por diante, né? E aí, com isso, você começa a entrar num universo de potenciais valores agregados, né? Porque aí você já vê, por exemplo, existe alguma outra deficiência, algum outro tratamento que pode ser oferecido de um clareamento, além da correção, né? Tem N outros que você já diagnostica. Então, você começa aí pensando numa solução mais holística que vai ser ofertada. Então, é muito legal, assim, que você entra nessa área de bem-estar com uma mentalidade de bem de consumo, quase, né? Assim, mas com esse approach tech, quer dizer, não é mais aquele varejo físico que o produto está lá. Você está trabalhando com outro canal de comunicação, né? A parte digital. E eu tinha que ficar lá na startup. Então, teve uma em Berlim, que eu toda semana estava lá. Eu falei, quase que eu voltei para a vida de consultora, né? Vim aqui para o Brasil, teve uma crise ativa. Ah, é verdade, eu lembrei, né, que estava aqui no Brasil. Né? Então, foi muito legal. E aí começou a crescer mais e mais. Eu com aquela paixão de startup, inovação, começou a dar mais gostinho, você começa a entender o que funciona, quais são as dificuldades, quais são as barreiras, né? E assim por diante. E no inteirinho, acabei por causa disso participando de um monte de fórum, né? Isso eu ainda estava lá na Suíça. E teve um de uma universidade que eu acabei conhecendo um time de estudantes de PhD, né? Que estavam querendo desenvolver alguma tecnologia na área de alimentação. E aí, você sabe que minha paixão aí é da indústria, já trabalhei na Coca, já trabalhei na Pepsi, quer dizer, já amo essa indústria, mas eu sempre tive essa dificuldade, né? Assim, eu tinha uma certa dificuldade por estar por trás de alguns produtos que, de fato, acho que são mais maléficos do que benéficos na saúde hoje em dia, né? Assim, que esse assunto tá muito polêmico. Tá polêmico. Tá polêmico. Tá polêmico, mas é a realidade. Excelentes empresas, mas, infelizmente, aí muito açúcar, ultraprocessados. Exatamente. Aí tem N outros podcasts que dá para aprofundar nessa temática. É uma temática muito boa também. Tem muita tecnologia que... E aí a gente começou a cooperar, assim, primeiro de uma forma, assim, bootstrap informal, né? Quer dizer, eles fazendo um programa de PhD e eu ainda não trabalho, mas pensando como é que a gente poderia trazer mais informação, consciência para as pessoas.
E aí começa a olhar, putz, é um oceano vermelho, né? Se você entra numa App Store, numa Google Store, o que tem já de aplicativo, querendo te dar um guia de nutrição, dieta, a gente sabe que é um mundo infinito. Então, se tem esse volume de oferta, mas se você pega todos os índices globais, obesidade continua crescendo, diabetes continua crescendo, isso é tudo assim, causa, né, primária aí de uma má alimentação. Onde que está o gap, né? Se a gente tem tanta solução, isso aqui continua. Será que é uma falta de ou acesso, ou de fato eles estão conseguindo exercer o papel, né? E aí, quando você começa a aprofundar, por exemplo, nos Estados Unidos, o índice de abandono de uso desses aplicativos gerais, assim, é mais de 80% depois de 3 meses. Por quê? Porque exige um esforço. E tudo que a pessoa tem que fazer um esforço para fazer, ela só mantém se é uma questão quase de vida ou morte. Porque se é aquele quilinho a mais, assim, você desiste. Né? Então, você ficar toda a refeição ali reportando, come 2 porções de arroz, uma de feijão, uma de bife, você faz a primeira semana. A segunda, você já esquece de reportar metade. A terceira, você faz aquele jeitinho e, né? Sim. Mas o pessoal acaba deixando, porque cansa, né? Ainda é nossa tendência de querer voltar para a zona de conforto, fazer as coisas que a gente gosta com o mínimo esforço possível, quer dizer, isso é da nossa natureza, né? Então, é um pouco isso. Essas soluções, elas estavam dando, de uma forma, essa solução. Por outro lado, não estavam facilitando, né? Sim. Então a gente falou assim, pô, então temos aqui um red flag, né? Temos aqui uma problemática que está sendo parcialmente endereçada. Por outro lado, né, a gente entra também numa outra tomada, Big Data, né? Tudo que é informação, tudo que a gente tem de dado, etc. Então, assim, pô, não é possível que tanta informação nossa aí, será que não tem nada que não dá para a gente otimizar, né? E aí a gente viu, por exemplo, que na Suíça o uso de cartão fidelidade de supermercado chega a 70% daqueles que, né, da idade, daqueles que frequentam, são responsáveis por um lar, né? Abastecem um household, um lar. É muito alto. O cartão de fidelidade está dizendo tudo, né? Por exemplo, aqui no Brasil também, as principais redes têm isso. O que você está comprando, quais produtos, qual que é o mix de produto. Eu não preciso saber necessariamente nem quem que vai consumir, mas talvez trazer uma consciência para aquele lar, né? Assim, olha, você tem noção? E começar um trabalho talvez visual, né? A gente começou a fazer umas analogias, assim, desse carrinho, se eu for fazer tijolinhos, montar uma casinha, tanto aqui é de açúcar, tanto é de Nossa, gordura, gente, eu tô pensando nisso. tanto é, né? Assim, para visualizar. E as pessoas é muito engraçado. Então a gente fez um MVP, começou a desenvolver, falou assim, olha, eu só tô te analisando o teu carrinho, mais nada. E a reação era bem parecida com a sua. Eu falei assim, nossa, eu não tinha consciência, eu não sabia. Ou aquelas dicas, o que fala assim, eu acho que menos do que deveria, que são as combinações. Então, assim, um exemplo bem básico, tá? Se você come um pão francês, vamos pegar o café da minha tipo, né? Um pão francês na chapa ali, com requeijão, alguma coisa, e um café com leite. Se você tomar antes o café com leite, que tem a proteína, e depois o pão francês, o teu pico glicêmico vai ser muito mais baixo. Então, a ordem que você consome também tem um impacto muito grande, né? Sim. Pega todo esse mundo de mulheres com problema de anemia, de absorção de ferro. De novo, vou pegar o exemplo de café por acaso, mas assim, se você come alimentos, um feijão, uma carne que é rica em absorção de ferro, se na próxima hora você tomar um café, você já eliminou toda a absorção. Então, né? Então, às vezes, falta esse tipo de informação. Tem muitas pessoas assim, não, mas eu como carne, eu como feijão, e mesmo assim meu índice está abaixo do que deveria. Como que você está comendo? Combinando com o quê? Né? Então, começar a dar esse tipo de Eu não dica. sabia disso. Tá vendo? Tô com uma lista, Ju, assim, né? Então, a gente Nossa, fala... gente, o café é muito maléfico, Café é então. muito maléfico, Gente. Por isso que eu tava desesperada pelo café, tá? Porque eu dava 1 hora sem, né, aquele café pós-almoço, eu tô conscientemente ali, você se distrai, né? Assim, Não, eu super tomei um café depois do almoço. Então Na sequência, na mesa do restaurante, gente. Então, já vou ter que abolir, tá? fazer mais um capítulo a respeito da nutrição aí, assim, né? Então é isso. E aí a gente acabou, né? Assim, do Bootstrap, a gente fez validação, estamos com o MVP, tá super no início esse projeto, mas me expôs a um mundo que é o oposto do mundo corporativo. E acho que essa é uma curva de aprendizado, assim, muito legal. O que que é? Primeiro, assim, você chegar em qualquer lugar com o teu cartão corporativo te abre portas. Que não é você, Melanie, não. É a Melanie, posição tal da empresa tal. Eles abrem aquele tapete vermelho pra você entrar, né? Sim. Hoje, a Melanie, de uma empresinha qual?
quem, da onde, te ligo amanhã, ninguém liga de volta, né? Sim. Então, assim, você sente, é engraçado, assim, tem todo um lado psicológico por trás que, de repente, é isso, assim, um dia você está preparando a apresentação para fazer 100 vezes o mesmo pitch para diversos VCs, que é pior do que aplicar para vaga de trabalho, ninguém te retorna, tem gente que não entende nada e quer dar palpite, tem gente que é super da área, fala que te vai retornar, né, assim, então tem um lado emocional muito forte, assim, uma gestão de frustração mesmo. Eu acho que é até um pouco aquela dosagem, o quanto que é uma ideia, né? Começar a ter uma frieza, um distanciamento do projeto, começar a analisar. É um projeto que está resolvendo uma real dor? Ou é um nice to have? E a gente está bem nesse estágio, assim, começa a equalizar isso aqui. Tem valor de mercado para se sustentar a longo prazo? Pessoas falando, não, isso aqui resolve minha dor e eu vou usar isso por um ano. A gente está testando justamente agora isso, né? Então, esse é um lado, um pouco a visão do produto. O outro lado também, assim, é uma grande escola. Quem são seus parceiros, Ju? Então, é isso, tá? Inclusive, fala de vocês, assim, um bom aconselhamento jurídico, né? Aprender a escrever um term sheet, aprender a fazer uma diligência, com quem que você fala, com quem se aconselha, porque isso vinha aqui automaticamente. Assina o NDA. Exatamente. Assina o NDA. Corporativo, eu sempre cuidei da minha área e você tem aquele pacote, tá? Manda pro jurídico, manda pro jurídico. O jurídico resolve, o financeiro resolve. Agora não, você tem que olhar com quem você vai fazer isso, né? E qual que é a expertise daquele parceiro seu na área que você quer, com os VCs que você está avaliando, com o projeto que você está avaliando. Então, assim, foi também aquele aprendizado, e assim, isso tudo você aprende quando eu falei do começo lá que eu fui para agência de publicidade, você aprende carrinho bate-bate, tá? Assim, não é, ninguém te dá o caminho das pedras, você tem muitos fóruns, aquele é um ecossistema que eu acho que ela tá muito populado, mas você saber onde você tira uma informação de qualidade mesmo, ainda tem que ser bem atento nisso. E é isso. Então, assim, você entra nesse ecossistema que você fala assim, eu não tenho os meus recursos, é por parceria. Quem são os parceiros ideais? Mesmo um investidor. Cara, não é qualquer dinheiro que é um bom dinheiro para você. É um investidor que tem o mesmo objetivo que o seu? Você quer construir uma coisa que você quer fazer um exit daqui a 5 anos? Ou você fala, não, essa aqui é uma empresa de lifestyle, ou é uma empresa que eu quero cuidar dela daqui a 30 anos? Muda totalmente, né? É um investidor que vai estar com uma cadeira ativa no board, vai me ajudar a construir, ou só vai me cobrar resultado daqui a um ano? Né? Assim, não tem certo e errado, mas a gente trabalhar um pouquinho aí essa equação. Então, é um pouquinho o mundo agora, Jô. Tá, você tá nesse estágio. Eu estou nesse estágio. Bom, acho que vale contar, né? Então, que, enfim, essa parte que você tá da startup, né? Você está buscando esses financiamentos, esses parceiros muito mais na Suíça que aqui no Brasil. Sim. Mas, aproveitando que a gente já fez o podcast com a Josefine. É mesmo, né? Você tá. Vou perguntar para você também, assim, das diferenças que você acha, assim, desse ecossistema lá na Suíça, aqui no Brasil. O que você viu, comparou, o que é melhor, o que é pior? Conta. Acho que não existe melhor e pior, acho que não tem certo e errado, mas do mesmo jeito que eu estava te falando, a questão cultural são universos opostos, tá? Vamos lá. Então, se a gente pegar começando pela Suíça, ela tem, por ser um país em que a estrutura governamental ela é forte, né? O próprio governo estimula muito, né? Então, assim, até inclusive a parceria que eu fiz com a universidade lá, os estudantes, eles são todos financiados, bolsistas, pelo governo, né? Não é uma empresa particular por trás, e tem muito financiamento do próprio governo. Então, o primeiro recurso que a gente buscou lá foi o governo, né? A gente aplicou e o governo me financiou e financiou a hora homem dos estudantes para a gente ter esse ano de bootstrap. Então, a gente teve acesso a todo o cloud, o hardware da universidade, a hora homem dos estudantes, a minha hora homem, quer dizer, tudo que a gente tinha de custo, totalmente do governo, porque ele entende que ele quer tirar do papel teórico e tornar, de fato, o conhecimento que está sendo gerado, que isso traga um retorno financeiro, né? Então, ali, por outro lado, você fala, putz, maravilhoso, é legal, é um grant, né? Um dinheiro que custa praticamente nada, a gente praticamente não vai ter que devolver nada, a gente tem que preencher alguns requisitos, tem que fazer reportes,
Porém, isso também atrai um outro perfil. É um perfil mais acomodado. A competitividade, por mais que lá é um ecossistema competitivo, mas você se sente com mais respaldo. Você Sim, você tem sente uma segurança maior. É. Então, isso dá um outro timing de projeto. Você vê que o pessoal não tem aquele ritmo acelerado de ter que fazer acontecer, né? Para eles, ok, se atrasa, ok, se demora, ok, né? Porque é um mercado extremamente estável. Então, assim, para você testar esse estágio inicial relacionado à saúde, tecnologia, que são fortalezas lá, eu acho que é um mercado que pode te ajudar muito. Agora, você iniciar, a hora que entrar no go-to-market, você abrir mercado, eu acho assim, primeiro não tem nem volume, né? A gente está falando de menos de 9 milhões de habitantes, assim, é um bairro aqui de São Paulo. É estável, né? Não alavanca. Dificilmente você tem alguma coisa lá que você vai ter uma super alavancagem. Então, ele não é um mercado que ele nem representa outros mercados europeus. Muitos produtos que foram testados e lançados na Suíça, por exemplo, não deram certo na França, não deram certo na Alemanha, que já é um outro perfil. Né? Então, esse é um pouquinho a problemática. Acho que para esse estágio bem inicial, pode ser vantajoso estar lá. Mas uma abertura de mercado, como startup, a não ser que você seja de algumas áreas muito específicas, por exemplo, uma biotech, uma fintech, e aí você consiga grandes parceiros lá, talvez, mas uma coisa que você seja mais voltada principalmente para um consumo, por exemplo, não é um mercado. Tá? Assim, eu adoro ver produto no supermercado sentido, lá. Não é aquele lugar, né? Igual você vai assim no Whole Foods, Estados Unidos, uma coisa que cada dia se vê um produto diferente. Ali não. Acho que seu portfólio varia muito pouco. Então, acho que é entender um pouco o que cada país tem a oferecer em cada estágio. Entendi. Já o Brasil, assim, é um oceano vermelho, né? Para quem está começando do zero mesmo, quer dizer, você tem de novo esse super potencial, é um mercado super dinâmico, o brasileiro é aberto a experimentar produto, gosta, né? Os públicos que mais consomem mídias sociais, assim, querem coisa nova, querem coisa diferente, consomem, inclusive em relação à proporção do salário brasileiro, um dos povos do mundo que mais gasta em bem de consumo, na proporção do que ganha, né, versus o que gasta. O suíço já é super conservador, né? Assim, ele pensa muito no futuro, na reserva, guarda, né? E o brasileiro não, ganha X, gasta 2X. Deixa a vida te levar, gente. Sabe disso, né? E tem essa questão da incerteza econômica. Então, assim, você tem ou alguns fundos fortes aqui no Brasil, mas a grande maioria, né, segue um pouco esse movimento de se fundar em Delaware, né, para mostrar uma certa reserva de capital, pega muito fundo investidor estrangeiro, mas você vê agora, né, os fundos já estão de novo para eleição ano que vem, o que vai ser, não vai ser. Então, assim, você vive aqui uma oscilação, uma instabilidade muito maior nessa questão financeira, porque eu acho que aqui a influência macroeconômica é muito maior. Faz todo sentido, sim. Né? A Suíça é um cenário seguro, então você quase que deixa o macroeconômico de lado. Você sabe que o câmbio não vai oscilar tanto, o governo não tem poder de tomar nenhuma decisão radical, como o sistema é formado, né? Não é aqui que você vai de uma extrema, da direita para a esquerda para a direita, volta, quer dizer, zilhões de fatores. Toda a questão fiscal aqui, que é uma loucura. Né? Ainda mais com a reforma tributária, pessoal. Reforma tributária. Então, assim... Não, mas eu brinco é isso, se você não tem um bom aconselhamento, não dá para começar um negócio no Brasil sem um forte parceiro jurídico e contábil. Não dá, assim, pedir para algum lugar, aí o fisco bater na tua porta e falar, olha, aqui você não fez direito, por melhor que seja a boa vontade. Sim. E na Suíça, não, você não precisa se preocupar com isso, porque é tão claro, é tão transparente, é tão lógico, e não muda, que uma vez que você fez acontecer, aqui acontece, e você foca um pouquinho mais no outro lado. Sim. Então, tem todo esse jogo. Aqui que você tem esse mercado super potencial para crescer, você tem que cuidar quase de dois negócios, né? O teu micronegócio e a macroeconomia. Meg, então eu acho que você tem que seguir esse caminho mesmo, de fazer ali o seu protótipo tal na Suíça e o teste aqui no Brasil. Vamos trazer. Assim será, né? Assim queremos. Eu acho que assim tá perfeito. Uma coisa, a gente não tocou nesse tema ainda, mas, por exemplo, você tem falado, né? Você faz pitch às vezes, não sei o quê. Você acha que uma coisa é financiamento do governo, mas acho que principalmente no setor privado. Sendo mulher, você já teve alguma dificuldade?
Você acha que tem lá os grupinhos, que é mais difícil de entrar? Qual que é a sua visão disso? Eu acho, mas eu acho que é um lado que o mundo corporativo já amaciou minha carne. Eu acho que é, né, um ecossistema, de certa forma, que ainda tem um forte viés para o mundo masculino, né? Ainda mais quando você fala pitch, é negócio no sangue. A parte mais pura, negócio, sangue no olho. Eu tô aqui te pedindo dinheiro, você tá aqui avaliando, macerando o meu negócio para ver se vale pôr, né? Então é bruta a conversa. Sim. Né? Não é a parte. Minha paixão, por exemplo, é a parte criativa, desenvolver o produto. Né? Então, assim, aqui é a parte que eu me move com sentimento. Aqui é quase quando você tem que se vestir uma proteção, um escudo, você se preparar muito assim, e você questionada, e vão bater, e vão bater, e vão bater, e você tem que estar ali, né, firme. E falta uma. Por mais que, óbvio que esses questionamentos têm que acontecer, é um ótimo caminho para validar teu negócio, inclusive, né, pra você ver, entender diversas perspectivas, mas poderia acontecer de outras formas. Poderia talvez até ter uma outra forma de abordar, né, não precisaria ser talvez, mas acho que está um pouco o nosso desafio aí, né, de influenciar. Eu pessoalmente, assim, nunca participei, não sou nem a favor, tem aqueles grupos para fundadoras, mulheres que só vão fazer pitch, porque não é o que eu quero integração. Eu não acho que porque eu sou mulher agora só vou fazer pitch para VCs que defendem mulheres, né? Assim, pô, não, acho que tem que ter uma integração, acho que tem que ter uma receptividade desse ecossistema para mulheres fundadoras, homens fundadores, jovens, velhos, é a mesma coisa de idade, né? Sim. Um dos fundadores mais incríveis que eu conheci foram pessoas com 60 anos. Eu falo, gente, a pessoa com 60 anos podia estar ali parando e fazendo, assim, projetos fenomenais e entrando com sangue. E também sendo questionados, pô, mas você tem 60 anos, mas jura? É isso que vai te ditar? Se uma ideia é boa ou não é? A pessoa tem uma maturidade de mercado incrível. Então volta, é porque você é mulher, porque você é homem, ou por que as pessoas não... Por que a gente não consegue tentar enviesar um pouco? Mas vamos ver a experiência da pessoa, a perspectiva da pessoa, né? Mas tem, Joana, tem bastante disso. Tem, né? Tem. Eu entendi o que você está falando e eu concordo. Eu acho que até por sermos, né, mulheres, a gente tem que atirar para todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu não sei se você está fazendo proveito suficiente, se você tem participado desses grupos com enfoque, não tipo, ai, só vou falar com aquele fundo, mas aproveitar as oportunidades, porque quer queira, quer não queira, tem, né? Tem financiamentos que são voltados, tem aceleradoras que fazem projetos especiais para mulheres e tal. E até ia te perguntar, né, agora, porque no começo eu lembro que você tinha um sócio homem, e agora tá só mulher, como é que tá isso? Tem. Então, quer dizer, para a tua primeira pergunta, pode ser. Talvez seja falta de tempo mesmo, João, mas eu já vou levar a dica, já vou pôr no meu checklist ali. Poxa, tem que Reflexões para aproveitar. 2026. Com certeza, isso aí sempre vale, qualquer feedback aí é bom. Acho que essa também é muito. Fazendo só um parênteses aqui, né? Esse é um lado que eu também admiro muito. Você conhece pessoas incríveis. É fascinante, né? Então é um mundo que toda semana você tá tomando café. É a introdução, né? Vou fazer a intro com esse, toma um café ali, assim. E tem pessoas, assim, que, putz, de uma humildade pelo que construiu, pelo que é, que você fala, como assim, né? E a pessoa, assim, quieta ali no cantinho, super, né, tranquila. Então, assim, realmente foi uma oportunidade que me trouxe em contato com pessoas incríveis, e aí voltando, talvez sim, né? Por que não? Porque essas pessoas estão em todos os lugares, assim. Então, isso com certeza. Esse era um, e o que era a outra pergunta que você falou agora? Do sócio antes. É. Você tinha um sócio homem, e agora eu não sei se estão só mulheres, se você acha que fez alguma diferença. Não, a mudança foi meramente, né? A pessoa que eu estava cooperando antes foi super legal, mas foi uma realidade também que todo mundo passa, que é, eu preciso ainda do meu salário mês a mês, então ele não tinha como abrir mão do emprego, e aí começa a entrar naquele momento que você tem que decidir. Eu tive o grande privilégio de ter o governo por trás na Suíça me auxiliando, né? Senão, provavelmente eu estaria na situação também, Sim. né? Porque o bootstrap é uma pegadinha, né? Em dois sentidos, assim, são poucas as pessoas, infelizmente, porque eu acho que tem pessoas que seriam
incríveis empreendedores, mas que pela força maior do dia a dia, né? O IPTU chega, a conta de luz chega, o aluguel chega. Ela não dá, assim, é muito arriscado, ou já tem família, enfim, se for. Não consegue largar o dia a dia e começa a se tornar inconciliável. Porque se você fica lidando com o projeto como um side job, aquela coisa assim, não, todo dia eu vou trabalhar 2, 3 horas, não vai sair. Tem uma hora, tem que colocar os dois pés, né? Então, com ele, infelizmente, foi essa situação que ele falou assim, cara, eu quero muito, mas ele estava ali numa situação financeira um pouco mais justa, e aí são aquelas prioridades de vida de adulto, né? Acabou... se mudou, mas como estava muito no início, eu não posso te dizer assim, a gente ainda não tinha levantado fundo, né? Não estava indo atrás, eu não posso te dizer se isso influenciaria ou não, né? Eu não cheguei a viver isso com ele como parceiro ou não, se faria diferença ou não. Fica um pouquinho aberto, mas eu acho que talvez até vou sair da tua pergunta e ir um pouquinho para essa questão do bootstrap, porque eu acho que aí deveria, acho que vejo até uma oportunidade, de novo, como eu falei, né? Tem muita gente incrível, com muita competência, mas falta um ecossistema que ajude essas pessoas a falar assim, putz, né? Se a gente fizesse um pré-financiamento ou um suporte. Você tem algumas incubadoras, aceleradoras que acabam fazendo, mas são pouquinhos que conseguem essa oportunidade de ter alguém investindo, que é um pouquinho o papel do governo na Suíça. Sim. Né? Então, se a gente pegasse a criatividade que existe aqui no Brasil e tivesse aí alguém apostando mais, né, é um investimento, claro, de 10 projetos que você vai, não deixa de ser a estratégia de portfólio de um fundo, né? O cara tá ali, o VC investiu em 10, precisa ali alavancar 10, 100 vezes para cobrir todos os outros que não foram. Mas poderia sair mais, assim, poderia sair mais disso. Não, é difícil, gente. É puxado, é puxado. É muito difícil, gente. Vida de startup não é fácil. Você, né, tá nesse projeto da startup e você também ainda faz consultoria, trabalha, né, também, assim, em empresa que você também tem que ficar batendo ali na porta. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo até conciliar isso, né? A gente tá aqui falando da dificuldade de conciliar isso. Conta aqui, divide um pouco, que nada é fácil. Nada é fácil, existe a teoria e existe a prática. Começa por ali. Então, exatamente, né? Como o nosso financiamento com o governo suíço terminou no final do ano passado, só putz, também ficar só sangrando te leva para um lado que não é legal, porque você acaba tomando decisão por pressão financeira, que não é bom nem para você nem para o projeto, né? Só que como é a parte tecnológica, a gente está reiterando, está nesse momento de desenvolvimento, antes de fazer um soft launch aí do produto, vai levar mais um ano. E o que você faz esse ano? Ficar ali só esperando o time de tech testando, a gente tá ali testando, falando com o VC, desenvolvendo e esperando. Nossa, vai demorar um ano ainda. É uma previsão. E a gente também, em conversas com alguns VCs, falou assim, putz, se a gente levantar agora, a gente já vai se diluir muito. Porque ainda é um MVP. Sim. Ainda tá muito embrionário. Sim. Então a gente acaba. Então é um risco que a gente decidiu, tá? Tem muita gente que já levanta, né? E acaba perdendo mais força. Só a gente fala assim, não, vamos tentar segurar um pouquinho mais para já ter pelo menos um pool de usuários declarando que é usuário, né? Um negócio ali acontecendo, que a gente consegue ter uma prova de valor ou um poder de barganho muito maior do nosso lado para negociar. E aí entra o se vira nos 30, né? Então fala assim, tá bom, o que eu vou fazer agora nesse time? Consultoria sempre te dá uma teórica flexibilidade, né? Mas aí você percebe que a vida fica mais caótica ainda, porque o projeto meio período vira um projeto sempre vira você é PJ, mas você trabalha CLT, né? Ele pede pra você bate você sempre dobra o trabalho, gente. Nunca não, dobra, sempre dobra. Mas aí eu acho que volta ao combinado não sai caro, né? Muita gestão de expectativa, sempre relembrar o que foi combinado, retomar, né? Colocar limites, não dá, assim, porque tirar de você todo mundo quer, pedir mais todo mundo vai, se a gente não, né, vai pondo ali as... Não, mas é que eu acho legal você falar até dessa experiência que você está tendo, porque é isso, antes você teve muita vivência no corporativo, né? Grandes empresas, que é o que você falou. Tá tudo lá organizadinho, etc. As pessoas te recebem com tapete vermelho. E hoje em dia você tá numa empresa que
como se fosse uma startup, né? Então, de qualquer jeito, você já está vivendo o dia a dia da startup. Totalmente, Jô. E eu acho que vale muito, assim, bate crise, bate aquele momento que eu tô fazendo da minha vida, cadê aquele pacote de benefício lindo, maravilhoso que eu tinha, né? Que independente de performar ou não, que acaba final do mês ali. É aquele exercício que me motivou a fazer isso. Né? E aquele momento que você fala assim, não, mas calma, tem um motivo muito claro. E pode ser motivos, assim, diretos, pragmáticos, desde causa de impacto social, desde querer uma tentativa, desde um sonho de querer fazer um produto, né? Então, vale se relembrar e trabalhar com limites, assim, até onde eu estou disposta a isso, até quando eu estou disposta a isso, né? Mas para não ter essa recaída, né? Tanto emocional, às vezes sem dar aquele desespero, falar, tá todo mundo indo para cá, eu tô indo para cá. Não, mas eu acho que você tocou num bom ponto mesmo, acho que é sempre importante. Eu acho que o empreendedor, assim, meio que vive disso, né? Do propósito. E podem ser propósitos bem diferentes, tá? Podem ser super diferentes, pode não ter nada a ver com o outro. Mas é que é difícil, assim, né? É difícil. Então, você realmente, para os resultados, gente, eles nunca saem na hora que você quer. Esquece. Acho que no mundo do empreendedorismo, planejamento e prática. E realidade, assim, gente, não são coisas compatíveis. Então, para você continuar motivado, mesmo com essas instabilidades, essas oscilações, essa falta de previsibilidade, etc., o que mais motiva, assim, o que eu vejo aqui, falo por mim, tá falando, e eu tô até me lembrando aqui de outras conversas que a gente teve, é muito isso, né? Você tem que lembrar do seu propósito. Por que eu decidi trabalhar com aquilo, ou fazer aquilo, me dedicar àquilo, né? Porque senão não vai, gente. Senão você desiste e volta pro bater cartão, né? Mas é engraçado, inclusive, isso, né? Porque a gente conversa com amigos nossos, tudo, gente que também tá infeliz no corporativo, né? Então, vamos voltar lá. Eu acho que é muito importante também fazer essa diferença. Então, e é o que eu converso, né? Agora que tá final de ano, happy hour, todo mundo querendo se encontrar o ano inteiro, mas é um pouco a temática, né? Eu vejo. Pô, ontem eu tava com uns amigos da Pepsi, que a gente trabalhou um tempão. Metade falando, não aguento mais, tá super puxado a pressão e etc, etc. Mas, assim, também é uma motivação. Você fala assim, algo que você precisa, algo que você tá querendo construir, de novo, assim, é família com filho, é financiamento de um apartamento. O que tá te segurando lá? Relembra a causa maior. Então, não tem almoço de graça, né? Dos dois lados, assim. O que tá te levando? E até onde é o seu limite? Né? Então, acho que é um ponto importante aí para refletir. Exato, gente. Acho que isso é muito importante, tá? Para quem quer sair do corporativo e quer empreender, tenha um propósito. E não vale querer, de novo, né? Uma coisa assim. Só não ter chefe. Não adianta. É uma fuga ou é uma motivação? Acho que isso é muito importante, né? De novo, ontem, por acaso, assim, não aguento mais, também vou tentar uma coisa. Você vai tentar porque você realmente quer tentar ou porque você não tolera mais o teu cenário atual? Porque se você não tolera mais o teu cenário, dificilmente você vai aguentar aqui. Porque não é tua real, não é tua genuíno, não é genuíno, tua motivação. Assim, é porque eu quero construir isso, legal. Não, porque eu não aguento mais isso, procura outro trabalho, né? Exatamente. Coisa, assim, não é fácil. Adorei essa lição que ficou desse episódio do podcast. Gente, é isso. Não vá empreender sem propósito. Porque senão você vai desistir na primeira pedra e, assim, vai ser rápido. Porque as coisas... Assim, as coisas boas demoram pra acontecer. Agora os problemas, Assim, rapidinho, né? O que é chefe? Tá bom, você pode ser seu próprio chefe, mas o teu investidor vira teu chefe. Né? Você continua tendo que prestar conta para alguém, para um ecossistema. Assim. Então, de novo, você está mudando de endereço. Você está dando uma outra cara, uma outra faceta para os problemas que você vai enfrentar. Exato. É isso, que você ganhe flexibilidade, você ganhe responsabilidade em maior peso ainda. Então, você fica muito mais... às vezes você fica muito mais estressado, apesar de você ter a flexibilidade. Exatamente. É tanta responsabilidade que você acaba mais estressado do que quando você tinha ali sua rotininha, entendeu? Então... E eu acho que isso é uma temática muito legal que você trouxe, Ju, porque isso eu também senti muita diferença, porque
Claro, né? Você às vezes trabalha de final de semana, corporativo, tem suas fases, fechamentos e tudo, mas ainda é um pouco mais permeável por um segunda a sexta-feira. Vamos lá, na grande Sim. maioria, isso aqui pelo menos é um pouco mais a regra. Já no empreendedorismo, você tem exatamente, você tem mais flexibilidade. Então, ótimo, quero sair para treinar 11 da manhã, eu vou sair, vou fazer supermercado 3 da tarde, mas eu tô até meia-noite. Eu falo assim, não, eu tô ligando o computador sábado, tô ligando o computador domingo. Mistura. Então, essa autodisciplina de criar os seus próprios momentos de quando desligar é muito importante. Porque senão você não desliga. Você tá, por mais que eu esteja fazendo uma coisa, mas eu tô pensando no projeto. Ah, eu tô fazendo um esporte no final de semana, mas eu tô pensando, né? Você não largou a caneta mesmo. Sim. E acho que isso que gera o grande estresse em muita gente que vai para esse mundo, né? Que aí começa a ficar 24 horas por 7, não para. Então você tem que criar muita autodisciplina que você tem que começar a ter. Assim, falar assim, não, agora eu preciso parar, senão eu entrei em pane aqui, né? O cérebro não descansa, o corpo não descansa. Criar aquele dia da semana que você não vai pensar no projeto, não vai trabalhar no projeto, pro projeto fluir melhor. Né? Sim. Senão... Porque, gente, se você não tá bem, é igual a maternidade, entendeu? A mãe não tá bem, ninguém vai ficar bem em casa. Não adianta, entendeu? Gostei dessa, Ju. Mas não é, né? A empresa também, entendeu? O fundador lá não tá bem da cabeça, o negócio não vai ficar bem, vai todo mundo ficar ruim junto. É energia, né? Assim, é a energia que acaba puxando aqui para baixo, exatamente. Então, Meg, como eu estava dizendo, a gente, para finalizar aqui a conversa, eu sempre faço a mesma pergunta, que é, se você tivesse que dar um conselho para uma mulher de preferência, se você quiser, você pode incluir um menino, tá? Mas, assim, pensando mais nas mulheres, um conselho para uma mulher, né, uma jovem, que está querendo empreender, entrar nesse mercado, né, que seja de tecnologia, não necessariamente, né, programação, mas, enfim, nesse mundo aí tanta coisa pode acontecer. Eu tô até agora impressionada com a história dos equipamentos lá, do dentista. Então, assim, você vê que é um mar de coisas e tecnologia. Isso que a gente nem falou de inteligência artificial hoje. Ó, a gente podia ter falado. A gente não falou de inteligência artificial, não falou de... Você falou assim, mencionou Big Data. Parte de nutrição. Não, dá para ir embora aí nas conversas. Não é? Dá para durar muito tempo, mas enfim. Deixa pra lá, senão vai ter que gravar o 2. Vamos gravar o episódio 2, novas tecnologias, inteligência artificial, Big Data, aplicada nos serviços que a Meg trabalha. Mas o que eu sempre pergunto é isso, qual conselho você daria aí para uma jovem que está querendo entrar nesse mercado? Olha, eu acho que volta a falar, jovem, não jovem, menina, menino, acho que tem dois fatores, né? Um, supere crenças sociais, tá? Supere questionamentos. A gente, acho que vendo um padrão que tem algumas crenças muito fortes, o que é uma carreira, ou, né, assim, putz, você sair de um corporativo, você sair de um tradicional, então, assim, é do teu perfil desafiar? Se entenda um pouco, se conheça, porque vai ser questionado. Nossa, que loucura que você está fazendo, por que você está saindo da zona de conforto, né? Por que você está deixando isso para trás? Assim, então, volta a dizer quais são suas reais motivações, que estrutura emocional e financeira você tem, e mesmo que não tiver, tá? Então é isso, não tenho, mas então o que você vai fazer para alcançar aquilo? Acho que tudo é alcançável, né? Pode ser mais uma batalha maior e tudo, mas não mergulha na loucura também. Tem isso, né? Assim, vou largar tudo para... De novo, pode sair bem, mas o risco é muito grande. Então, assim, faz uma coisinha um pouquinho mais o estruturado dentro do desestruturado, né? Sim. Mas eu acho que tem essas barreiras a serem vencidas, assim. Pessoas vão questionar, vão comentar, vão julgar, vão elogiar, vão te apoiar. Você vai encontrar aí de tudo, né? Então, assim, o que é a tua crença? Não a crença dos outros. Acho que é o... Gostei desse conselho. Que eu daria. Porque, assim, esse conselho vem várias vezes, a questão do autoconhecimento, mas eu acho que nessa perspectiva que você colocou, eu acho que faz bastante sentido. Acho que é isso mesmo. A gente estava aqui conversando antes, né, que até a gente deu um break, né? A gente fez a pausa e eu falei para Meg que a gente ia perguntar o conselho. Ela falou, mas é isso que a gente está falando, não é conselho?
é isso mesmo, assim, a gente estava falando de ter o propósito, tudo isso é um conselho, mas eu acho que o conselho geral é esse realmente do autoconhecimento, porque vai acontecer muita coisa, as pessoas vão falar, você vai ser questionada, você vai ser elogiada, e às vezes você não tá. Você vai ter, de repente, né, a sua vozinha vai achar o máximo aquilo e nem é tão boa ideia assim, gente. Então, não é? Então é importante. Adorei. Adorei o autoconhecimento como conselho. Adorei que você veio. Finalmente, gente. Finalmente, Era para Meg ser a primeira convidada da volta do podcast. Lembra? Era para Meg ser a primeira convidada da volta do podcast. Mas essa vida louca de, né? Acabou complicando. Acabou complicando, mas ela veio. Obrigada. Obrigada a você. Adorei saber mais. Apesar da gente conversar muito, adorei saber mais. Lado, né? A gente não entra tanto nesse lado profissional aí. Nos detalhes. Então é isso, gente. Queria agradecer, né, todas as minhas convidadas, e em especial a Meg. Uma honra. E até a próxima.